Neste vídeo vamos considerar o problema de obter a solução da equação de Laplace em 3 dimensões espaciais, ou seja, para uma função u, função de x, y, z, para uma região de um paralelepípedo no primeiro octante do espaço x, y, z. Região essa, portanto, caracterizada por suas coordenadas x, y e z, de tal modo que x está definido no intervalo de 0 até Lx, y de 0 até Ly e z de 0 até Lz, em que Lx, Ly e Lz são quantidades positivas. Além disso, vamos considerar as seguintes condições de contorno. Na face deste paralelepípedo, sobre o plano YZ, correspondendo, portanto, a x igual a 0, vamos impor que u seja 0. Na face oposta a essa, paralela ao plano YZ, mas com x igual a Lx, vamos supor que u se comporte como uma função conhecida, v, função, portanto, de y e z. Além disso, sobre esta face, sobre o plano xz, portanto, com y igual a 0, temos novamente u igual a 0. Na face oposta a essa, paralela ao plano xz, mas com y igual a Ly, temos u igual a 0. Nesta face, sobre o plano xy, com z igual a 0, portanto, temos u igual a 0. E na face oposta, com z igual a Lz, tenhamos também u igual a 0. Então essas são as condições de contorno que vamos considerar neste vídeo. Estamos procurando soluções de variáveis separadas para esta equação, ou seja, soluções que têm a forma de um produto de funções, cada uma delas função de uma das variáveis. Nesse caso, então, funções a, b e c de x, y e z, respectivamente. Substituindo esta proposta de solução na equação diferencial, temos isso daqui. E, no primeiro termo, tendo em vista que a derivada parcial em relação a x vai incidir somente sobre o a, as funções b de y e c de z vão se comportar como constantes sobre essa derivada. Nós temos, efetivamente, essa derivada atuando sobre a função a de x. Como se trata de uma função de uma única variável, podemos escrever essa derivada como uma derivada ordinária. Coisa semelhante vai ocorrer para o segundo termo, em relação à derivada em relação a y. Ela vai incidir somente sobre a função b. E, finalmente, para o terceiro e último termo, a derivada em relação a z vai incidir somente sobre a função c de z. Dividindo essa expressão pela função u, ou seja, pelo produto de a, b e c, obtemos esta equação. Nós vamos abordar essa equação de um modo semelhante ao que fizemos no vídeo anterior para a equação de Laplace em 2 dimensões. Numa primeira etapa, nós vamos escrever essa equação deste modo, em que do lado esquerdo temos todos os termos que dependem de x e y e do lado direito somente aquele termo que depende de z. Então, do lado esquerdo desta equação, temos termos que não podem depender de z. E do lado direito, temos este termo que não pode depender nem de x nem de y por hipótese. Essas duas coisas só serão iguais se elas forem iguais a algo que não depende nem de x, nem de y, nem de z. Portanto, uma constante. Temos aí então nosso lambda1, a primeira constante de separação. Através dessa constante, podemos quebrar o nosso problema original em 2 equações. Uma equação envolvendo a e b e a outra equação envolvendo a função c. A equação para c de z pode ser escrita dessa forma. Já a equação que envolve a e b, podemos escrevê-la dessa maneira. Do lado esquerdo, temos algo que, por hipótese, não pode depender de y. E do lado direito, algo que não pode depender de x. E, além disso, envolve a primeira constante de separação, lambda1. Para que essas duas coisas sejam iguais, elas precisam ser iguais a uma constante, ou seja, algo que não dependa nem de x e nem de y. Introduzimos aí, então, a segunda constante de separação, vamos chamá-la de lambda2. Com isso, obtemos 2 equações ordinárias, uma para a de x e outra para b de y. Como resultado desse processo e da introdução de 2 constantes de separação, lambda1 e lambda2, obtemos 3 equações ordinárias, lineares com coeficientes constantes, para a função a de x, para a função b de y
e para a função c de z. No que diz respeito às equações diferenciais obtidas, não existe, até esse ponto, nenhuma restrição, nem para λ1, nem para λ2. Elas, em princípio, podem ser constantes com valor real qualquer. Mas veremos que, a exemplo do que acontece no caso bidimensional, as condições de contorno acabam por restringir os valores aceitáveis para λ1 e λ2, de modo a possibilitar satisfazermos essas condições de contorno. Vamos a seguir, então, tentar traduzir essas condições de contorno expressas em termos da função u em termos das funções a, b e c. Aplicando, então, esta primeira condição à solução de variáveis separadas, obtemos isso aqui, fazendo x igual a zero. Uma possibilidade é fazermos b de y igual a zero, mas isso nos leva à solução trivial, não é o que queremos. A mesma coisa, fazer c de z igual a zero. Também cairíamos na solução trivial. Então, resta-nos fazer a de zero igual a zero. Aplicando a próxima condição, temos isso aqui. No entanto, aqui não podemos concluir nada. Ou seja, esta condição de contorno não vai poder ser implementada neste nível da solução de variáveis separadas. Nós vamos implementá-la mais adiante, quando fizermos a superposição dessas soluções. A próxima condição de contorno é essa daqui, que equivale a isso. Novamente, para termos uma solução diferente da solução trivial, devemos impor que b de zero é igual a zero. A próxima condição, essa daqui, equivale a isso, e nos impõe, portanto, pela mesma razão, que b em y igual a ly seja igual a zero. Temos ainda mais duas condições. Essa é a próxima, em z igual a zero, nos leva a isso daqui, e, portanto, impõe que c em z igual a zero seja igual a zero. E, por fim, esta condição, para z igual a lz, nos leva a isso aqui, e, portanto, nos leva a que c em z igual a lz seja igual a zero também. Resumindo, então, as condições de contorno, originalmente expressas em termos da função u, pelo menos quase todas elas, podem ser expressas em termos das funções a, b e c. Temos esta condição associada à função a de x, duas condições associadas à função b de y e duas condições associadas à função c de z. Nós vamos utilizar essas condições de contorno escritas dessa forma para restringir os valores possíveis para as constantes de separação λ1 e λ2. Vamos fazer o seguinte: usando esse par de condições que se refere à função c de z, nós vamos conseguir impor restrições a λ1. Usando a seguir este par de condições para a função b de y, será possível impormos restrições a λ2 menos λ1, a partir da equação diferencial para b de y. E, finalmente, como uma consequência das restrições obtidas até agora, vamos conseguir identificar quais seriam as restrições a λ2. A análise que vamos fazer aqui, primeiramente, sobre as restrições a λ1, ela é bem semelhante ao que já fizemos nos vídeos da equação de Laplace, no caso de duas variáveis espaciais, e também nos vídeos de equação de difusão e equação de onda, no que se refere lá à aplicação do método de separação de variáveis. Uma primeira possibilidade seria fazer λ1 igual a zero. No entanto, essa condição nos levaria a essa equação para c de z, cuja solução geral é um polinômio de primeiro grau, como essa forma. Já vimos que, ao impor condições do tipo das condições que temos para z, zerá-la em z igual a zero e z igual a lz, seremos levados à solução trivial. Mas essa solução não nos interessa. Portanto, nesse caso, λ1 igual a zero vai ser excluído. Da mesma forma, um possível segundo caso, termos λ1 negativo, ou seja, λ1 equivalente a menos módulo de λ1, nos leva a uma equação para z com essa forma. Uma equação linear com coeficientes constantes, cuja solução pode ser escrita na forma de uma combinação linear destas exponenciais reais. No entanto, novamente, ao aplicarmos as condições que temos para a função c de z, obteríamos a solução trivial. Não é o que nos interessa. Partimos então para a terceira e última possibilidade, que é imaginarmos λ1 como sendo positivo.
ou seja, equivalente ao seu próprio módulo. Com isso, a equação para C de Z toma esta forma e sabemos que esta equação tem como solução geral algo com esta forma, uma combinação linear de cossenos e senos. No caso, cosseno de raiz de módulo de lambda1 vezes Z e o seno do mesmo argumento. Essa solução vai nos servir, ela vai conseguir respeitar aquelas condições de contorno que temos para a função C de Z, como veremos a seguir. Seguindo então essa possibilidade, vamos pensar na primeira condição para C, que em Z igual a zero, esta função se anule. Levando essa informação na forma geral da solução, obtemos isso aqui, fazendo Z igual a zero, né, e igualando o próprio C de Z a zero. No entanto, cosseno de zero vale 1, seno de zero vale zero. O que vem daí então é essa condição, que a constante C1 tem que ser igual a zero. Olhando agora para a segunda condição, que C em LZ seja igual a zero, e já levando em conta que C1 é igual a zero, obtemos isso aqui. Aqui temos duas possibilidades. Uma delas é fazer C2 igual a zero, mas se fizermos isso, novamente cairemos na solução trivial, não é o que nos interessa. No entanto, temos aqui outra possibilidade, a de fazermos o seno igual a zero. O seno de raiz de módulo de lambda1 vezes LZ igual a zero. Já sabemos que isso se verifica quando esse argumento for um múltiplo inteiro de π. Portanto, quando raiz de módulo de lambda1 for igual a um nπ sobre LZ, em que n vale 1, 2, 3 e assim por diante. Lembrando mais uma vez que existe também a possibilidade de n igual a zero e n sendo negativo, inteiro e negativo. Porém, essas possibilidades estão descartadas, tendo em vista que raiz de módulo de lambda1 é positivo e lambda_z também é positivo. Portanto, n não pode ser nulo e não pode ser negativo. O que nós temos então é essa forma geral para C de Z, para esse caso, lambda1 positivo. Vimos que C1 tem que ser igual a zero e vimos também que raiz de módulo de lambda1 tem que ser igual a isso, um nπ sobre LZ. Portanto, estamos falando de funções C de Z com essa forma. Na verdade, não é uma única função, não é uma única solução, mas na verdade uma infinidade de soluções, uma para cada valor de n. Então acrescentamos aqui um índice n na constante arbitrária e na própria função que estamos representando. Cada uma dessas funções, para cada valor de n, representa uma solução da equação ordinária para C de Z, e que respeita as condições de contorno para C de Z que estabelecemos anteriormente. Passando agora à segunda equação, a equação que envolve b de y, temos aquelas condições ali para b, que em y igual a zero, em y igual a ly, b se anula. Fazendo uma análise semelhante ao que fizemos anteriormente, podemos considerar três situações. A primeira delas, em que lambda2 menos lambda1 seja igual a zero. Você pode pensar nessa diferença lambda2 menos lambda1 como sendo um lambda3, digamos. A análise é exatamente a mesma. E as conclusões são as mesmas também. Esse caso daqui não vai nos servir porque vai levar a um b de y identicamente nulo, a uma solução trivial. Da mesma maneira, o caso em que lambda2 menos lambda1 é negativo também não vai nos servir, nos levaria a uma solução trivial. O único caso mesmo em que haverá alguma chance de satisfazer a equação e as condições de contorno apresentadas é o caso em que lambda2 menos lambda1 é maior do que zero. Esse sim vai servir para a gente. Então, nesse caso, temos aí lambda2 menos lambda1 sendo equivalente ao módulo de lambda2 menos lambda1. A equação para B toma essa forma, com todos os coeficientes positivos, e sabemos que esse tipo de equação admite, como solução, uma combinação linear de cossenos e senos. No caso, o cosseno de raiz de módulo de lambda2 menos lambda1 vezes y e o seno deste mesmo argumento. Vamos então considerar essa forma da solução geral para b de y e aplicar as condições de contorno para b. A primeira delas é essa daqui, em y igual a zero, b se anula. Levando então isso na forma geral de b de y, obtemos isso aqui. Porém, cosseno de zero igual a 1, seno de zero igual a zero, e o que obtemos daí é que b1 é igual a zero. Já para a segunda condição, obtemos isso aqui, já levando em conta que b1 igual a zero. Fazer b2 igual a zero é uma opção, mas não é uma boa opção porque nos levaria à solução trivial, não é o que queremos. Então, vamos fazer o seno
de raiz de módulo de λ2 menos λ1 vezes Ly igual a zero. Já sabemos que essa equação, essa condição é satisfeita se este argumento for um múltiplo inteiro de π. Vamos escrever dessa forma, usando um índice m, diferente do n que usamos lá para o c de z, para o caso de c de z, porque é uma equação diferente, independente daquela primeira. Então vamos usar um índice diferente. Vamos usar m, então, neste caso. Ou seja, a raiz do módulo da diferença λ2 menos λ1 corresponde a mπ sobre Ly, em que m vale 1, 2, 3 e assim por diante. De modo análogo à análise que fizemos para o c de z, esse argumento do seno, raiz do módulo de λ2 menos λ1, é uma quantidade positiva, e λy também é uma quantidade positiva. Portanto, não podemos ter m igual a zero ou m sendo um número negativo inteiro. O que temos então é esta forma geral para o b de y, porém descobrimos que b1 tem que ser igual a zero. Além disso, essa raiz do módulo de λ2 menos λ1 corresponde a mπ sobre Ly. Portanto, nossa função b terá esta estrutura. Na verdade, não uma solução, mas uma infinidade delas, uma para cada possível valor de m. Então determinamos que, dadas as condições de contorno para b e para c, temos essas restrições para λ1 e para λ2 menos 1. λ1 tem que ser positivo, λ2 menos λ1 também tem que ser positivo. Mas qual é a restrição, afinal, para λ2, que decorre dessas duas restrições? Bom, dizer que λ1 é positivo, como vimos, equivale a escrever isso aqui, λ1 equivale ao próprio módulo. De modo análogo, dizermos que λ2 menos λ1 é positivo equivale a dizermos que λ2 menos λ1 é equivalente ao seu módulo. Vimos também, mais ainda, que a raiz do módulo de λ1 tem essa forma, para n sendo igual a 1, 2, 3 e assim por diante. De modo análogo, vimos também que a raiz do módulo de λ2 menos λ1 tem essa forma, para m igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, o módulo de λ1 equivale a isso daqui. Mas, já que λ1 é positivo, o módulo de λ1 é a mesma coisa que λ1. Portanto, esta é a expressão para λ1. De modo análogo, temos isso daqui. Para o módulo de λ2 menos λ1, é o quadrado de mπ sobre Ly. Porém, já que λ2 menos λ1 é uma quantidade positiva, ela equivale ao próprio módulo. Então, estamos olhando para efetivamente a expressão do λ2 menos λ1. Podemos, então, dessa última expressão, escrever o λ2 em termos do λ1. Mas a expressão de λ1, já determinamos ela ali em cima. Obtemos, então, isto daqui para λ2. Temos a soma de dois quadrados, portanto, a soma de dois números positivos. Lembre-se de que tanto n quanto m são diferentes de zero. Portanto, λ2 também é um número positivo. Ou seja, λ2 e módulo de λ2 são a mesma coisa. Vamos usar esse fato ali na equação para o a de x, para determinarmos a forma geral de solução daquela equação. Juntando então as informações que temos, obtemos esta forma para a equação do a de x, uma equação linear de segunda ordem com esses coeficientes. Sabemos que a solução geral de equações com essa forma pode ser escrita assim, ou em termos de exponenciais reais, ou então, que é equivalente, em termos de funções cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. No caso, de raiz de módulo de λ2 vezes x. Para a função a de x, temos somente uma condição a implementar neste momento, que é a de que em x igual a zero, o a vale zero. Isso nos leva à seguinte equação. Porém, cosseno hiperbólico de zero vale 1, seno hiperbólico de zero vale zero, e isso nos leva a 1 igual a zero. Portanto, é tudo que podemos dizer no momento, e isso quer dizer que temos uma função a de x com essa estrutura. Simplesmente com seno hiperbólico da raiz do módulo de λ2 vezes x vezes uma constante a2. Bom, mas nós temos, a expressão do λ2. Portanto, podemos escrever essa solução assim. Observe que, na verdade, não se trata de uma única solução, mas uma infinidade delas. E temos aí dois índices em jogo, o n e o m.
né? Portanto, acrescentamos aí esses índices, tanto na constante arbitrária, quanto na própria designação ali da função a de x. Então, até agora temos o seguinte: conseguimos determinar, através das aplicações das condições de contorno, a forma das funções c de z, a forma das funções b de y e a forma das funções a de x. E temos aí dois índices em jogo, dois índices inteiros positivos em jogo, n e m. Para cada valor de n e para cada valor de m, temos um conjunto diferente de soluções. As soluções de variáveis separadas, portanto, correspondem ao produto dessas três funções, a, b e c, com o produto, na verdade, dessas três constantes arbitrárias, multiplicativas, né, que vem de cada uma delas, que podemos escrever como uma única constante, d, que vai herdar todos esses índices. Portanto, vamos escrever algo assim, um d de índices n e m. Índices esses que também devem ser indicados ali na nossa função u. Temos, portanto, uma infinidade de soluções UNM de variáveis separadas com esta forma. Uma para cada valor de n e m que você escolher. O próximo passo, portanto, é montar uma superposição de todas essas soluções de variáveis separadas. Então, é uma somatória que varre todos os possíveis valores de n e todos os possíveis valores de m. Ou seja, temos isso daqui. Agora, finalmente, podemos aplicar nesta superposição a condição de contorno que falta, aquela que não conseguimos implementar no nível das soluções de variáveis separadas, que equivale, portanto, em x igual a lx, temos a função de u equivalente a uma certa função conhecida de y e z, essa daqui. Bom, temos então, fazendo x igual a lx, temos o seguinte: a única dependência em x está ali contida no argumento do seno hiperbólico. Portanto, fazemos aqui x igual a lx. Todo o resto não depende de x, portanto, não vai mudar de forma. E isso daí, portanto, tem que ser igual ao v de y e z. Observe que você pode interpretar esta expressão da seguinte maneira. Do lado esquerdo temos a função v de y e z. Do lado direito temos uma somatória em n de um grande coeficiente vezes o seno de n π z sobre Lz. Podemos interpretar isso como sendo a representação em série de senos associada à variável z, definida no intervalo de 0 até Lz, desta função de z, com este coeficiente. No entanto, nós sabemos determinar o coeficiente desta série. Esse coeficiente, que corresponde a tudo isso aqui, corresponde ao coeficiente de Fourier da série, portanto, tem essa forma, 2 sobre a amplitude do intervalo, a integral sobre o intervalo, da função sendo representada, vezes o seno de nπz sobre Lz. Conhecendo a função v de yz, em princípio, somos capazes de realizar essa integração aqui do lado direito, quer seja analiticamente ou numericamente, conforme o caso, conforme a situação. Mas, em princípio, consideramos que seja possível calcular o lado direito dessa equação, calcular essa integral. Então, mais uma vez, nos deparamos com o que pode ser interpretado como a representação em série de senos. Mas agora, em relação à variável y, definida no intervalo de 0 até Ly, desta função aqui, do resultado desta integral. Observe que v é uma função de y e z. Temos uma integral definida na variável z. Portanto, o resultado não é mais uma função de z, mas é ainda uma função de y em princípio. Com essa interpretação, temos aí isto aqui como sendo o coeficiente dessa série. E sabemos escrever o coeficiente dessa série. Temos o seguinte: este coeficiente, que é tudo isto aqui, corresponde a 2 sobre a amplitude do intervalo de integração, vezes a integral definida em y no intervalo de 0 até Ly da função sendo representada. Nesse caso, então, tudo isso aqui, vezes o seno de mπy sobre Ly no caso. E essa expressão do lado direito pode ser escrita como uma integral dupla, na verdade.
duas integrais alinhadas, uma na variável y e outra na variável z. Queremos então o coeficiente dnm, que pode, portanto, ser escrito dessa forma. Concluímos então o seguinte: a nossa solução tem esta forma de uma superposição de soluções de variáveis separadas e que satisfaz não só a equação diferencial, mas também um subconjunto das condições de contorno. Porém, a última condição de contorno, esta aqui que envolve a função conhecida yz, vem a determinar a constante d índice nm. Ela deve corresponder a isso daqui. Observe que, dado vy de z, em princípio, temos como avaliar essa integral dupla aqui do lado direito e, portanto, determinar totalmente a constante dnm. Observe que após as integrações, não resta nenhuma dependência ali, nem em y, nem em z, e não temos dependência em x. Fica tudo em função dos parâmetros lx, ly, lz e também dos índices n e m. A solução, portanto, satisfaz tanto a equação quanto a todas as condições de contorno apresentadas.